Frase clássica dos treinadores de oratória, né? Uma notícia que saiu, uma pesquisa dos Estados Unidos, em que uma grande porcentagem dos entrevistados disse que tinha mais medo de falar em público do que de morrer. E como é que você explica um negócio desse? Eu quero contar nesse vídeo aqui pra você como aprender a falar em público foi uma coisa que mudou minha vida, fez com que a minha vida se tornasse melhor. Eu quero incentivar você a fazer a mesma coisa, vou dar algumas dicas, né, do que eu fiz e que você pode fazer também. Olha, primeira coisa que você precisa entender sobre mim, eu nunca fui tão tímido, né, quanto algumas pessoas são, mas isso é uma questão temperamental, né, isso aí, existem temperamentos mais retraídos, temperamentos mais expansivos. Eu sempre fui um pouco mais expansivo, mas chegou um determinado momento na minha vida, ali no início da adolescência, em que eu mudei completamente. Eu me tornei uma pessoa mais retraída, uma pessoa mais fechada, e eu não consigo entender exatamente por que isso aconteceu, eu não vejo um único motivo que explique isso, mas isso aconteceu comigo, né? Eu me tornei uma pessoa mais fechada, mais calada, e eu tive que redescobrir uma coisa que desde criança eu tinha: espontaneidade e capacidade de me expressar bem em público. Eu só fui redescobrir isso lá para meus 15, 16 anos. E para isso, eu fiz algumas coisas que eu vou contar nesse vídeo aqui. Mas eu gostaria de falar para você a diferença que me causou, a diferença psicológica, a diferença existencial, de vida mesmo, que me causou ser capaz de me articular bem, de falar bem em público e não ser, né? O que causava eu ser tão fechado, tão tímido. Primeira coisa que eu noto quando eu me tornei mais retraído foi que a minha vida não parecia ter tanto valor, assim, no sentido de... Não é que a minha vida não valia nada, tá? Por favor, não entenda isso, mas é que eu não conseguia apreciar as coisas ao máximo, porque é como se eu estivesse pisando no acelerador do carro ao mesmo tempo que tá pisando no freio e com o freio de mão puxado, sabe? Eu gostava de alguma coisa, mas aí eu não conseguia expressar aquilo com toda a profundidade daquela experiência e acabava que era como se eu não tivesse gostado, né? Como se aquilo não tivesse acontecido. O homem precisa da expressão, né? Ele precisa ser capaz de verbalizar as coisas que estão acontecendo com ele para que essas coisas se consolidem na sua mente. E eu, como não era capaz de expressar, então tudo era meio cinza, tudo era meio chato. E além disso, eu perdia várias oportunidades. Por exemplo, no início da minha adolescência, exatamente por essa retração que começou a surgir em mim, eu perdi muitas oportunidades de amizade, muitas oportunidades, né, de crescimento pessoal mesmo, porque ficava ali naquela coisa. Né? Por exemplo, ia falar com uma menina e não falava, porque ficava com medo, né? Tinha alguém que estava tentando fazer uma amizade comigo, né? Uma pessoa que queria o meu bem, queria a mesma coisa que eu, e aí eu não dava muita trela para a pessoa, porque ficava ali retraído. Isso só me fez mal. Então, o principal prejuízo que você tem quando você tem essa dificuldade, não só em falar em público, mas em se expressar como todo, que em geral a mesma pessoa que tem medo de falar em público é a pessoa que também tem medo de se expressar com clareza. Não confunda isso com a pessoa que fala pouco. Algumas vezes isso acontece, mas muitas outras não é que a pessoa fale pouco, né? A pessoa pode até falar muito, mas tudo que ela fala é artificial. Nada brota do coração, nada é genuíno, nada é autêntico. Então eu comecei esse processo de mudança primeiro através da leitura. É interessante que eu não comecei assim, indo para um seminário e falando na frente de todo mundo. Não, eu comecei através da leitura. A leitura foi o que começou a expandir o meu imaginário. A leitura começou a me mostrar novas possibilidades humanas. E isso me fez um bem danado, né? Isso mudou mesmo a minha... Porque eu comecei a perceber o seguinte, olha, antes eu não tinha muita coisa para falar também. Então, eu não falava muito, mas eu também não tinha muito o que falar. Então, estava meio que no 0 a 0. Mas chegou um momento que quanto mais eu lia, mais eu tinha sobre o que falar. Mas eu tinha conteúdo e eu sentia a necessidade, eu ouvia as situações humanas acontecendo e eu sentia a necessidade de expressar as coisas que eu tinha aprendido através da leitura. E aí isso criou em mim uma demanda por falar em público. E eu li alguns livros sobre oratória, eu li alguns livros sobre retórica, né, para começar a melhorar tanto o meu estilo quanto a minha capacidade prática de fala mesmo. Quando, enfim, comecei a treinar para isso, foi o quê? Eu comecei a assumir todas as oportunidades que eu tinha para falar em público. Isso é uma coisa que pouca gente faz. Prática deliberada. O que é a prática deliberada? É você pegar todas as oportunidades que você tem de praticar aquela habilidade que você quer e aproveitá-las. Então, eu entrei em partido político,
eu consegui, né, pelo meu plano de saúde que eu tinha lá na época, fazer um tratamento com uma fonoaudióloga. Então eu fui e comecei a treinar para que minha voz ficasse mais clara, mais bonita. E eu comecei com ela me ensinou alguns exercícios respiratórios, eu comecei a treinar a respiração e isso mudou completamente a minha oratória. Porque muita gente fala, poxa, eu fico muito ansioso quando eu estou falando. Claro, você não respira direito? Como é que você não vai ficar ansioso? Se o teu ar tá preso aqui em cima, você vai falar assim muito rápido, porque não tem ar suficiente para falar. Tá entendendo? Então eu comecei a fazer algumas outras coisas que aos olhos de muitos podem até parecer assim, a palhaçada, mas não foi palhaçada. Aquilo me ajudou a encontrar a minha própria voz. E encontrar a sua própria voz é um processo verdadeiramente psicoterápico. Quando você encontra a sua própria voz, você consegue dar toda uma nuance de experiência, toda uma nuance de profundidade. Você de fato tem a sua língua, você está entendendo? Você de fato está falando. Não é um outro que está falando no seu lugar. Muita gente sente isso, sente essa artificialidade na própria fala. Às vezes eu tenho certos alunos que falam para mim assim, Matheus, eu sinto como se eu não estivesse vivendo a minha própria vida, né? Como se eu não estivesse vivendo em primeira pessoa, e de fato a pessoa não está, por causa da falta de uma habilidade fundamental, que é falar na primeira pessoa, dominar a sua própria voz. Então, comecei, né? Fui lá na fonoaudióloga, fiz alguns exercícios para descobrir o tom correto da minha voz, fiz exercícios respiratórios e isso foi uma prática que depois eu levei para o resto da minha vida. Até hoje pratico exercícios respiratórios e comecei a usar de todas as oportunidades que eu tinha para falar em público, oportunidades religiosas, na escola, trabalho em grupo, eu queria ser o orador oficial, comecei como eu disse, né? Entrei em partido político, comecei a falar pra caramba. E logo que eu saí da escola, continuei nessa trajetória, eu comecei ali pelo final de 2016, início de 2017, comecei um projeto de áudios no WhatsApp sobre livros que eu estava lendo. Então primeiro eu comecei com alguns amigos, esses amigos foram chamando outras pessoas, né, foram divulgando e chegou um momento que essa minha lista de transmissão estava com 300 e poucas pessoas. E todo dia eu mandava uma lição de um grande livro que eu estava lendo no momento. Teve sobre as 48 leis do poder, teve sobre a arte da guerra, teve sobre o príncipe, enfim, livros ali que eu estava lendo no momento que de alguma forma estavam me ajudando. Isso foi muito interessante porque me mostrou que eu sabia não só falar, mas que eu sabia articular o conhecimento, sabia transformar o conhecimento numa coisa que fizesse sentido, não só para mim, mas para outras pessoas também. É quando você descobre assim, caramba, o que eu faço não é doideira só minha, não, é doideira dos outros também. Então eu comecei a pegar esse conhecimento, encapsular dessa forma. Isso me ajudou muito. Passei 2 anos fazendo isso, parei só em 2019. E foi em 2019 que eu comecei a gravar vídeos aqui para o YouTube. Então esse processo todo, me ajudou a ter a habilidade que eu tenho hoje para falar aqui no YouTube e também falar em público, quando me convidam para fazer alguma palestra, alguma coisa. Eu não tenho grandes dificuldades nesse sentido, porque eu já estou treinando isso há pelo menos aí 8 anos. E noto que muitas vezes é isso que falta, aqueles que querem falar em público e não conseguem, e tem esse medo fundamental. É tempo de voo, sabe? São horas de prática acumulada e uma intenção de fato fazer isso acontecer. Descobrir sua própria voz, dominar a respiração, ter conteúdo, ter o que falar, Não adianta você, mas eu quero falar em público, você não tem nada na cabeça, teu imaginário é pobre. Então, ter o que falar também, ter conteúdo, tudo isso faz uma diferença danada na sua habilidade de falar em público. E quando você desbloquear essa habilidade, eu garanto pra você que a tua vida vai ficar melhor, tá? Isso eu posso te garantir. A minha vida ficou muito melhor, ficou muito mais divertida, tive muito mais oportunidades, me tornei uma pessoa melhor graças a isso. E se você está pensando em começar a treinar essa habilidade de falar em público agora, não só de falar em público, mas de se expressar melhor, meu conselho é, comece. Como dizia Sêneca, se você quer ser um escritor, escreva. Digo eu, parafraseando, se você quer ser um bom orador, fale. Forte abraço para você, fica com Deus, até o próximo vídeo.